Sinalização de obras. A sinalização de obras ela vai logo ser identificada por essa cor forte, laranja, que vocês veem aqui. A Resolução 160 do CONTRAN diz que a sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos de sinalização auxiliares combinados. O que isso quer dizer? Ela não tem um formato próprio, particular. A sinalização de obras usa as outras sinalizações, conforme vocês viram aqui, vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, semafórica, para poder sinalizar ali as áreas que estão em obra. Essa é uma particularidade dela. Contudo, viu aqui essas plaquinhas de cor laranja forte? Já logo sabe, né? Obras. Nós temos aqui uma barreira móvel com a sinalizaçãozinha luminosa em cima. Tem aqui os bastonetes ou cones, seja lá o que o órgão quiser colocar aqui para sinalizar a área que está em obras. Tem várias formas que vai usar aqui da sinalização vertical, que são placas, da horizontal, que é o que está no pavimento, a semafórica, dispositivo de sinalização auxiliares, todos eles combinados. Vamos agora à sinalização gestual. O gesto ele pode ser executado pelo agente de trânsito ou pelo condutor, tá? Então nós temos gesto do condutor e temos gesto do agente. Aqui eu vou mostrar para vocês o gesto do condutor. GC significa o quê? Gesto do condutor. Então tem o GC01, tem o GC02, o GC03. Precisa decorar o código da sinalização, Ronaldo? Não precisa, isso aqui é só para fazer referência com o manual técnico lá, tá bom? Tem que prestar atenção no gesto que ele está executando. Perceba que esse condutor, ele estendeu o braço esquerdo para fora e ficou com o braço esticado, parado, na horizontal. Ele está sinalizando que vai dobrar à esquerda. Ele vai fazer esse movimento. Ou ele vai fazer uma conversão à esquerda, ou ele vai mudar para a faixa da esquerda, ou ele vai fazer uma ultrapassagem, ou seja, ele vai fazer uma manobra à esquerda. O GC02, onde esse condutor colocou o braço esquerdo para fora e manteve ele dobrado para cima, na vertical, ele está indicando que vai fazer um movimento para a direita, ele vai dobrar à direita, ele vai mudar para a faixa da direita, ele vai fazer uma conversão à direita. Quando ele estender o braço para fora, na horizontal, porém ficar balançando o braço para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a marcha, quer dizer, vai diminuir a velocidade, ou então parar o veículo. Esse terceiro caso aqui, quando ele pisa no freio lá, acende as luzes de freio aqui atrás, né, de cor vermelhinha. Então quem está aqui atrás já sabe que ele vai parar. Mas tem casos em que ele percebe que uma criança, alguma coisa, às vezes um cadeirante, um idoso, está lá na frente querendo atravessar e ele quer fazer uma parada repentina no trânsito. Ele não é nem uma parada brusca, mas uma parada atípica. Então ele sinaliza com o bracinho assim, balançando para cima e para baixo, para quem vem atrás tomar cuidado, porque ele vai imobilizar o veículo na faixa de trânsito, na pista de rolamento, para esperar alguém que está lá na frente a atravessar. Então, é um exemplo, tá? Outra coisa, esses gestos de braço, vou dobrar à esquerda, vou dobrar à direita, vou diminuir a velocidade ou vou parar, isso substitui as luzes indicadoras de direção, as setas? Sim, substitui. Vocês vão ver lá na regra de trânsito, a gente está no módulo de norma de circulação, que o condutor, ao realizar uma manobra, conversão à esquerda, à direita, seja o que for, ele deve sinalizar com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou gesto convencional de braço. Então ele pode deixar de sinalizar com a seta e sinalizar só com o braço. Sendo assim, ele não estará cometendo nenhuma infração. Lembrando que o deixar de sinalizar é infração gravíssima, tá? É infração gravíssima, não, infração grave. Infração grave. Deixar de sinalizar é uma infração grave. Se ele não sinalizar com a seta, mas sinalizar com o braço, ele não está cometendo infração, que isso fique claro para você. Ronaldo, então quer dizer que ele pode andar com a seta do veículo queimada? Não, aí ele já vai ser enquadrado numa outra infração, que é a lanterna ali, a luz queimada, danificada ou inoperante. Aí é lá no artigo 230.22, se eu não me engano, infração média. Não pode. Mas fica incoerente. Se ele pode sinalizar com o braço, por que ele tem que estar com a luz funcionando? Porque é um equipamento obrigatório. Se é um equipamento obrigatório, ele precisa estar com ele funcionando, ainda que ele não use. Vamos agora para os gestos do agente. São 6 tipos de gestos que o agente executa.
GA é gesto do agente. Precisa decorar, Ronaldo? Não, do mesmo modo, não precisa decorar código de sinalização, tá? Nesse caso aqui, o agente está de frente para mim, para você, condutor. Ele estendeu o braço direito na posição vertical, o braço dele está para cima, perceberam? E a palma da mão está voltada para frente, para você. Tipo assim, ó, ele está dizendo, ó, pare. Tá vendo? Tá assim, ó. Só que não fica com o braço dobrado, né? Fica com o braço levantado. Depois que você levantar aqui, não vai aparecer na câmera aqui para vocês. Então, ó, o braço fica esticado para cima. Pare. É uma ordem de parada para todos os veículos, independentemente da direção do deslocamento desse veículo, tá? Se ele estiver no meio do cruzamento, estender o braço e fizer isso aqui, independente de onde você estiver vindo, você tem que parar. Quando ele estiver no meio do cruzamento, Imagina, ele quer parar o trânsito em todas as direções. Se ele tiver que ficar virando para cada lado que tiver rua e carro ali, para poder ficar fazendo assim, não precisa. Basta que ele estenda a mão, erga a mão na posição vertical, palma da mão aberta, voltada para frente, todo mundo que aproximar ele tem que parar. Agora, se ele estiver numa rua específica, só naquela rua, obviamente, só quem estiver naquela direção que vai parar. Vamos aqui para o GA02. GA02, ele estendeu o braço na horizontal. Nesse caso aqui, ele estendeu os braços, né? E as palmas das mãos estão voltadas para frente, né? Voltadas para você, viradas para você. Quem vier aqui, ó, pela frente desse agente aqui, ó, nesse sentido, tem que parar. Quem vier por trás também tem que parar. Quem vier pelos lados não precisa de parar. Esse tipo de gesto aqui, ele obriga aos condutores que vierem em sentido que corte ortogonalmente os braços estendidos pelo agente. Presta bem atenção nessa palavra, ó, ortogonalmente. Esse nome estranho que você nunca viu, ortogonalmente. É quando ele estende o braço na horizontal. Quem vem pela frente, quem vem por trás, corta ortogonalmente, então tem que parar. Quem vem pelos lados não precisa parar. O GA03 tem a mesma aplicação do GA02, porém aqui ele só está estendendo um braço. Ronaldo, mas vai ter dois guardas lá no trânsito sinalizado? Não, aqui é só porque quis simbolizar que ele pode usar tanto um braço quanto o outro. Apenas o veículo que vier no sentido de cortar ortogonalmente o braço estendido é que tem que parar. Tanto faz se ele vem pela frente ou se ele vem por trás. Se vai cortar ortogonalmente o braço estendido naquela direção, tem que parar. Quem vem dos lados não precisa parar. Lembre-se, braço estendido na horizontal, tem que aparecer a palavrinha lá, ortogonalmente. É assim que vai cair na sua prova. Aqui ele está com o braço ortogonalmente? Não, horizontal, ele vai cortar ortogonalmente? Não. Aqui ele colocou o braço estendido horizontalmente, só que a palma da mão está voltada para baixo, para o chão. E ele está fazendo o movimento para cima e para baixo, mais ou menos assim, ó. Consegue ver aí? Pois é, o que ele está querendo dizer com você? É para você diminuir a velocidade, diminuir a marcha, andar mais devagar. Nesse outro caso, ele está com a lanterna, uma luz de lanterna na mão, e direcionando essa lanterna para o seu veículo, significa que você tem que parar para fiscalização. No último caso aqui, ele está com o braço estendido na posição vertical e a palma da mão voltada para trás, fazendo esse movimento aqui, ó. O que ele está querendo que você faça? Que você continue, prossiga, pode passar, tá bom? Então tá aqui os 6 gestos executados pelo agente, os 3 gestos executados pelo condutor. Guarde isso porque isso pergunta em prova mesmo, tá? Agora a sinalização sonora, que são os silvos. A sinalização, o Código de Trânsito, a legislação chama de silvos. Não é silvios não, tá? É silvos, também conhecidos por apitos. Eles são executados pelo agente de trânsito e são 3 tipos de silvos. Há tempos atrás, antes de 2004, eram 6 tipos de silvo. Não vou nem falar quais são os outros, porque não interessa para vocês. Desde 2004, 3 desses silvos foram eliminados, foram extintos. Agora só existem 3, que são esses 3 que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Um silvo breve quer dizer um apito curto, significa siga. Se o agente der 2 silvos breves, 2 apitinhos curtos,
é para você parar. Se ele der um silvo longo, estendido, aí é para você diminuir a marcha, diminuir a velocidade. É mais ou menos assim, ó. Ó, o apitozinho é curto, ó, que é para seguir. Viu? Se ele fizer, é o quê? Pare. Pare. E se ele fizer, que é ó, para diminuir a marcha, diminuir a velocidade. Não decorou? Vou ensinar um macete aqui para você, para não esquecer mais os silvos. Vai chegar na hora da prova, você vai acertar, vai passar tranquilo. Quer ver? Vem comigo na tela. Tem um macetinho, você já brincou de jogo da velha, não já? Faz aqui o quadriculadozinho do jogo da velha. E aí você vai numerar aqui, ó, 1, 2, 3. Não, 1, 2, 1. Tá bom? Não é 1, 2, 3, não é 1, 2, 1. Aqui você vai colocar aquele Big Brother. Big Brother Brasil? Não, é Big Brother Londres. Aqui é um Big Brother chique, tá? Big Brother Londres. E aqui na frente você vai colocar SPD. Por que SPD, Ronaldo? Onde que eu vou lembrar esse SPD? É porque se você não lembrar do macete aqui e errar a questão na hora da prova, você vai ser reprovado e aí é só pagar de novo. Só pagar de novo para fazer a prova. Então o macete é 1, 2, 1. Big Brother Londres, só pagar de novo. E agora, Ronaldo, como é que eu transformo isso aqui na regrinha para lembrar dos sinais? Muito simples. Um silvo breve, S de siga. 2 silvos breves, P de pare. Um silvo longo, D de diminua a marcha. Tranquilinho? Gostou do macete? Vamos fazer de novo agora sem o computador tá ajudando aqui, ó. Vem comigo, ó. Tá lá na hora da sua prova. Joguinho da velha. 1, 2, 1. Big Brother Londres. Só pagar de novo. Um breve, siga. 2 breves, pare. Um longo, diminua a marcha. E é só partir pro abraço. Fácil demais, não é? Bora então continuando aqui. E agora a gente vai começar a ver o significado das placas. Vamos ver aqui das placas de regulamentação primeiro, ó. Tá vendo essa placa aqui? Todo mundo bate o olho nela na hora da prova e erra. Uma placa tão fácil. Sabe por que que erra? Porque o Detran coloca ela assim, qual o significado dessa placa? E coloca na alternativa A assim, ó, pare. Todo mundo marca pare. O significado dessa placa não é pare. O significado dessa placa é parada obrigatória. Tem que colocar assim, parada obrigatória. Então, cuidado com isso, tá? Não é pare, nem é parada obrigatória à frente. É parada obrigatória. Esse é o significado dessa placa. Você não vai errar isso, né? A próxima aqui é o dê a preferência. São aquelas duas, né, placas de regulamentação que tem um formato diferenciado. Essa aqui é octagonal, por quê? Porque tem 8 lados. Só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Octágono, octagonal. E é triangular porque tem 3, ó. 1, 2, 3. É o triangular. Continuando então. Sentido proibido, quer dizer, eu não posso seguir naquela direção. Ali é contramão. O fluxo ali está interrompido, é proibido. Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. Perceba que tem uma tarja. Toda placa que tem uma tarja transversal, ela está proibindo alguma coisa. Essa proíbe virar à esquerda, essa proíbe virar à direita. E essa aqui diz que o sentido é proibido, sempre proibindo. Perceberam? Continuando. Aqui também proíbe alguma coisa. Proíbe o quê? Retornar. Retornar à esquerda, porque o movimento aqui é feito para a esquerda. Perceberam? Tem também é proibido retornar à direita. Proibido estacionar, estacionamento regulamentado e proibido parar e estacionar. Vamos primeiro aprender a diferença entre essa placa, que é proibido estacionar, e essa aqui que é proibido parar e estacionar. Vejam, existe uma diferença no Código de Trânsito Brasileiro entre estacionar e parar. A diferença é, quando você imobiliza o veículo rapidamente com a finalidade de embarcar ou desembarcar um passageiro, ou passageiros, pode ser mais de um, é uma parada. Agora, se você imobiliza o veículo com outra finalidade, que não seja embarcar ou desembarcar passageiros, ou ainda que seja para embarcar ou desembarcar, mas por tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar, aí é estacionamento. Lembrando que a operação de carga e descarga também é considerada estacionamento. E lembrando que o animal, você desembarcar um animal, é considerado carga e descarga. O animal não é passageiro aí não.
Tá? Então fique ligado nisso. Aonde é proibido estacionar, somente um corte, você pode imobilizar para poder embarcar ou desembarcar alguém, pode parar, não tem problema. Agora, onde é proibido estacionar e parar, ou proibido parar e estacionar, é a mesma coisa, só inverter a ordem, aí você não pode nem rapidamente imobilizar o veículo, nem rapidamente, nem para falar um oi, tá bom? E essa placa do meio, que é de estacionamento regulamentado, ela vem para regulamentar o estacionamento onde normalmente seria proibido. Por exemplo, a menos de 5 metros da esquina ou do alinhamento do bordo da via transversal, tecnicamente esse é o termo usado, a gente não pode estacionar. Só que o órgão com circunscrição sobre a via quer aproveitar ao máximo ali o espaço para o estacionamento. E esses 5 metros aí dá para estacionar mais um ou dois automóveis, ou então um automóvel, algumas motocicletas. Então ele quer estender a área de estacionamento, está muito próximo da esquina, o que ele faz? Coloca a placa, estacionamento regulamentado, bem lá na frente, bem juntinho da esquina. Ronaldo, mas aí não é perigoso? Bom, aí quem vai avaliar isso é o órgão com circunscrição sobre a via. Antes dele estabelecer uma área de estacionamento, antes dele fixar uma sinalização, ele vai fazer estudo técnico para poder ver ali se pode ou não. Então, se ele analisou, viu que pode, não oferece risco, ele pode estender essa área de estacionamento, por exemplo, colocando essa placa. Bom, pela regra não poderia estacionar porque está a menos de 5 metros da esquina, mas ele bota a sinalização permitindo. Quem que prevalece, a sinalização ou a norma? Lembra da hierarquia? Primeiro o agente, segundo o semáforo, terceiro a sinalização, por último a norma. Então ele vai colocar a sinalização e regulamenta o estacionamento onde, por regra, seria proibido. Esse é só um exemplo. Tem outras situações aí que poderia aplicar essa placa também. Continuando, proibido ultrapassar, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Essas placas aqui, elas não proíbem expressamente ultrapassar, mas ela acaba, assim, secundariamente nos levando a esse entendimento. Porque se você não pode mudar de faixa, como é que você vai ultrapassar? A ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, fazendo uma transposição de faixas. Se você não pode mudar de faixa, impossível ultrapassar, né? Continuando então, proibido o trânsito de caminhões, obviamente que aqui nós estamos referindo a veículos de carga de grande porte, então inclui aqui carreta também, já a caminhonete não, porque a caminhonete é um veículo de carga de pequeno porte, ela pode. Ônibus pode, porque não é veículo de carga, é um veículo de passageiro, né? Aqui, proibido o trânsito de veículos automotores. Aqui tem um automóvel desenhado. Mas a motocicleta, ela pode circular nessa área? Não pode, porque a motocicleta é um veículo automotor. Tá? Então não pode também. Aqui nós temos proibido o trânsito de veículos de tração animal. Ou seja, não pode andar ali de charrete, carroça. Eu posso andar aqui de bicicleta? Pode. A bicicleta não é de tração animal. A bicicleta é de propulsão humana. Tem aqui também proibido o trânsito de bicicletas. Nesse caso aqui, eu posso passar empurrando a bicicleta? Pode, porque o ciclista, quando ele está desmontado, empurrando a bicicleta, ele equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Tem também aquela que proíbe o trânsito de tratores e máquinas de obras. E essa aqui que não proíbe nada, né? Já acabou aquela sequência de placas proibindo. Aqui agora já vem restringindo, já é restrição. Peso bruto total máximo permitido. São 10 toneladas, olha a simbologia, guarde bem essa. Isso aqui é um PBT, peso bruto total, máximo permitido. E tem também aquela altura máxima permitida. Nesse caso aqui, 3 metros, poderia ser outra altura, tá? Observem que tem aqui a setinha em cima e setinha embaixo, mostrando a altura mesmo. Largura máxima permitida, agora há pouco a gente viu a altura setinha está em cima e embaixo, né? Aqui, peso máximo permitido por eixo, observem que tem um eixozinho aqui, então não tem como confundir, ó, 2 toneladas e a setinha mostrando, é por eixo. Tem também o comprimento máximo permitido, comprimento, ó, setinha mostrando para frente e para a traseira do caminhão, nesse caso aqui 10 metros. Tem a velocidade máxima permitida, vai ser sempre em múltiplos de 10, pode ser 70, 60, 90, 100, 110. Tem o proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Essa sinalização que quase ninguém conhece, que é a alfândega, posto de fiscalização alfandegária.
Quando você vê uma sinalização dessa, significa que você tem que mobilizar o veículo, tem que parar ali para passar pela fiscalização, posto de fiscalização alfandegária. Normalmente lá vai ter a cancela estando aberta, está ali para você passar. Se a cancela está baixa e o agente fiscalizador está ali, pediu para você imobilizar, tem que imobilizar. Não é só veículo de carga, não é todo mundo que passar por ali. A alfândega está na divisa entre um país e outro, a fronteira, né, entre um país e outro. Divisa entre estados. Então a fiscalização alfandegária você vai encontrar tanto na fronteira de um país com outro, como também nos aeroportos. Tá? Pousou ali, aí vai passar pela fiscalização alfandegária quando vem de outro país, obviamente. Temos aqui o uso obrigatório de correntes. Vocês estão vendo que aqui tem um pneu, uma roda e uma carcaça de correntes ao redor desse pneu. Bom, isso aqui é uma sinalização que para muita gente ela é novidade. Tem gente que nem sabia que existe. Isso em algumas vias do território brasileiro, onde tem sinalização regulamentadora aí e não tem pavimentação, chove, né? Tal da Transamazônica, então é uma novela aquilo lá. Chove e aquilo vira um lamaçal. Então, se tem lá a sinalização obrigando ao uso obrigatório de correntes, o veículo que estiver passando por ali tem que usar as correntes. No mínimo, ou pelo menos, nas rodas motrizes, que são as rodas que impulsionam o veículo. Como assim, Ronaldo? Imagine o seu carro. O seu carro ele pode até tracionar as quatro rodas fazer força ali para o carro andar. Mas na maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes são somente as rodas dianteiras que fazem a tração ali. Alguns carros somente as rodas traseiras, mas os automóveis hoje mais novos e os convencionais populares, né, eles têm a tração somente nas rodas dianteiras. Então é necessário que você use as carcaças de correntes nas rodas dianteiras. Então guardem bem isso. É obrigado a usar a corrente, pelo menos nas rodas motrizes, que são as rodas que impulsionam o veículo. Aqui é para lembrar que você deve conservar-se à direita, né? Conserve-se à direita. Tem também o sentido de circulação da via ou pista. Esse tipo de sinalização aqui você vai encontrar quando você estiver no final de uma interseção em T. Aqui tem uma via e lá na frente tem uma interseção em T. Não tem como você seguir em frente. Então, chegando aqui, ó, na hora que você chega aqui, você quer saber para que lado que eu posso circular nessa via. Então, vai ter essa placa aqui, ó, mostrando, ó, olha o sentido de circulação que você deve seguir. Ela poderia ser no sentido oposto, para a esquerda aqui também, tá? É porque o padrão aqui de sinalização coloca para a direita, mas pode ser para a esquerda também. O que não existe, quando essa via aqui puder ir para os dois lados, simplesmente não vai ter a sinalização. Só que tem órgão de trânsito que inventa, ele pega a placa e faz assim, ó, ele coloca uma seta indo e outra seta vindo. Dessa forma, que aí quem está chegando aqui pensa, eu posso ir para a direita ou para a esquerda. Só que essa sinalização aqui, ela não existe desta maneira aqui, colocada com as setinhas na horizontal. Ela existe dessa maneira aqui, ó, setinha subindo, setinha descendo, que é duplo sentido de circulação. Você tem ali uma via onde o sentido é duplo. Agora, pegar essa placa, virar ela de lado, colocando uma setinha para lá, outra para cá, isso é inventar, isso não existe. Basta que não tenha sinalização nenhuma, que quem chega aqui vai entender que pode ir para um lado e pode ir para o outro, porque não tem placa nenhuma que proíba. Então, guardaram, né? Sentido de circulação da via, ou pista, ela indica para que lado você deve circular. E aqui, passagem obrigatória. Imagine que tem um canteiro central, ó, você está bem circulando aqui pela via, aí de repente começa um canteiro central aqui. Aí na frente desse canteiro central eles vão colocar essa placa com a setinha apontando para baixo, mostrando que você deve passar pela direita. Poderia ser uma coluna de um viaduto, qualquer obstáculo físico aqui é o centro da pista. Uma praça, tá bom? Então ela mostra aqui, ó, passagem obrigatória, que é para você passar pelo lado em que a seta está indicando. É muito comum os alunos confundirem essa placa aqui, que é o sentido de circulação da via, com essa daqui, de passagem obrigatória. Prestem bem atenção, a passagem obrigatória, a seta aponta para baixo. A sentido de circulação da via, ela aponta na horizontal. Aqui, vire à esquerda. Você não tem a opção de seguir em frente ou virar à direita, não. Você tem que virar à esquerda, é uma ordem. Vire à direita, você tem que virar à direita. Siga em frente ou à esquerda. Já aconteceu o examinador chegar com o aluno num cruzamento que tem essa sinalização aqui, ó, esse tipo de placa. Aí o examinador vira e fala assim, olha, vamos virar. Só fala assim, vamos virar. E não fala para que lado. Aí o aluno pergunta, para que lado? Vai ser reprovado, né? Porque virar aqui, ele só tem a opção de virar para onde a seta está apontando. É para ele seguir em frente ou virar para a esquerda.
E aqui, siga em frente ou à direita. Tem também o siga em frente. Siga em frente. Tem muita gente que confunde essa placa aqui, acha que ela está indicando que ali é mão única. Não é. Porque tem aquela placa assim, ó. Essa placa aqui, ela indica que a via é de duplo sentido, mão dupla. Então ele pensa, se setinha subindo, setinha descendo é mão dupla, essa aqui indica que é mão única. Não, não necessariamente. Então não confundam isso, tá? Aqui sim indica que é mão dupla. Aliás, ela significa duplo sentido de circulação. Agora aqui não. Aqui não quer dizer que é mão única, não. Apenas está dizendo, siga em frente. Aqui, olha, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, que é para os veículos maiores, que são mais lentos, usar a faixa da direita, deixando a esquerda livre para aqueles que deslocam maior velocidade. Olha aqui o duplo sentido de circulação, lembra que eu até desenhei ela aqui em cima, aqui, ó. Essa placa aqui, sim, indica que você está numa via de mão dupla, ó, duplo sentido de circulação. O que não pode achar, né? Por isso essa aqui, você está na via de mão única, eu já expliquei que não é. Aqui, ó, proibido o trânsito de pedestres. Tem um pedestre e a tarja aqui proibindo. Aqui, pedestre ande pela esquerda. Pedestre ande pela direita. Circulação exclusiva de ônibus. Prestem bem atenção nessa placa. Tem um ônibus desenhado aqui, aparentemente de frente para a gente, correto? Isso aqui vai servir para determinar que aquela faixa ou pista aonde essa placa está só pode circular ônibus. Agora preste atenção no seguinte, tem órgão de trânsito que, desconhecendo a sinalização e também com preguiça de ir lá consultar, porque tem os manuais técnicos que explicam, pega essa placa aqui e coloca em ponto de parada, ponto de embarque e desembarque de passageiros. Olha, não é para isso, não é para isso. Essa placa aqui é para determinar se aquela faixa ou aquela pista é de circulação exclusiva para ônibus. Não é para colocar em ponto de parada. A placa de ponto de parada, que é o ponto de ônibus, que todo mundo conhece, ela é uma placa de serviço auxiliar. Ela é da cor azul. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nela, aí você vai lembrar. Nós temos aqui o sentido circular na rotatória, ou seja, tem uma rotatória e o sentido que você deve circular é esse. Nós temos aqui circulação exclusiva de bicicletas, da mesma forma que existe a circulação exclusiva para ônibus, tem também para bicicletas. Tem aqui, ciclista transite à esquerda. Tem o ciclista e a setinha apontando para a esquerda. O ciclista, ande pela esquerda aí, ó, transite pela esquerda. Tem também o ciclista transite pela direita. Aqui nós temos ciclistas e pedestres juntos. E essa placa determina o seguinte, ciclista à esquerda, pedestre à direita. Conseguiram perceber? Olha o lado esquerdo aqui, é o ciclista. Olha o lado direito aqui. É o pedestre. E aqui é o contrário, pedestre à esquerda, ciclista à direita. Aqui nós temos a proibição do trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vocês já sabem quais são esses veículos, motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aqui nós temos a proibição do trânsito de ônibus, né? O proibido trânsito de ônibus. E aqui nós temos a circulação exclusiva para caminhão. Eu penso que eles poderiam colocar essas placas agrupadas, né? Onde for circulação exclusiva, ó, circulação exclusiva de bicicleta, circulação exclusiva de ônibus, circulação exclusiva de caminhões. Podia agrupar para ficar mais fácil. Vamos colocando elas todas soltas aqui, dificulta um pouco mais o nosso estudo. Aqui, olha, proibido o trânsito de carros de mão. E essa, que é a placa R40, é a última placa aqui de regulamentação que a gente vai ver. Bom, e agora as placas de advertência. Vamos lá. Curva acentuada à esquerda. Não vá confundir essa placa aqui com a placa de regulamentação, né? A placa de regulamentação também tem uma com esse sinalzinho aqui apontando para a esquerda. Só que a de regulamentação, ela não está te avisando que tem uma curva perigosa para a esquerda. Ela está te mandando virar à esquerda. A de regulamentação está te mandando virar à esquerda. Ó. Vire à esquerda. Aqui não. Aqui é curva acentuada à esquerda. É uma curva que tem um cotovelo aqui bem fechado, ó. Por isso que ela é acentuada. Então esquece isso aqui, foi só para vocês compararem, para não confundirem, tá? Tem também a curva acentuada à direita. Tem a curva esquerda e a curva direita. Perceba que ela não tem esse cotovelo tão fechadinho. Então ela é uma curva mais aberta. Curva esquerda, curva direita. Tem também a pista sinuosa à esquerda. Pista sinuosa é quando você tem mais de duas curvas. Então veja, você está vindo aqui, o primeiro movimento é para a esquerda. Você fez aqui um movimento para a esquerda, então já teve uma curva. Depois você faz uma curva para a direita
e por fim outra curva para a esquerda. Quando você tem mais de duas curvas, como é esse caso aqui, ó, esquerda, esquerda, chama-se pista sinuosa. E você sabe o lado que ela é de duas maneiras. Olhando o primeiro movimento que você faz, perceba que a primeira barriguinha dela é a esquerda, a segunda barriguinha é a direita. Então essa pista sinuosa é o quê? A esquerda. Olha o lado da primeira barriguinha. Ou então olha essa letrinha que tem aqui no código dela. Ó. Toda vez que a letrinha final aqui for A, é porque é para a esquerda. Quando ela for B, que é o que acontece aqui no segundo caso, ó, B é para a direita. Isso para qualquer placa, tá? Vejam aqui, ó, termina com A, é para a esquerda. Termina com B, é para a direita. Termina com A, é para a esquerda. Termina com B, é para a direita. Perceberam? É um macetinho. Então, continuando, aqui já é uma curva em S. Curva acentuada em S. Curva em S é quando você tem duas curvas. Uma curva só está aqui. Duas curvas estão aqui. 3 ou mais curvas é o que está aqui no meio, que é o pista sinuosa. Então, duas curvas é curva em S. E nesse caso aqui é acentuada, porque elas são bem fechadinhas. Tem também a curva acentuada em S à direita. Vejam, o Bzinho é para a direita, o Azinho é para a esquerda. Curva em S à esquerda, curva em S à direita. Então, quer dizer, tem duas curvas, mas já não são tão fechadas. Dá para perceber aqui pelo movimento aqui da setinha, né? Pelo movimento que o veículo vai fazer aqui na pista. Até aqui, nós vimos as curvas. Todas as curvas foram mostradas aqui. Curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, curva esquerda, curva direita, pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. Curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita, curva em S à esquerda, curva em S à direita. Agora a gente vai começar a ver as interseções, que são as junções de vias. A primeira delas é o cruzamento de vias. Tem uma via subindo, outra via transversal, as duas se encontram em nível nesse ponto aqui, então existe uma interseção, cruzamento de vias. Aqui nós temos outra interseção. Nós temos uma via subindo e uma via lateral à esquerda. Como é que chama o significado dessa placa? Via lateral à esquerda. Olha o Azinho aqui. Tem também a via lateral à direita. Tem também a interseção em T. Interseção em T. É um T, fica fácil de entender. Tem também a bifurcação em Y. Tem o entroncamento oblíquo à esquerda e entroncamento oblíquo à direita. Por que entroncamento? Da onde tiraram essa palavra? Imagine que isso aqui seja o tronco de uma árvore. E aqui é um galho dessa árvore. Já viu o galho nascer para baixo? Não, o galho nasce para cima. Pelo menos essa é a ordem natural das coisas, né? Então, quando tem para cima, você vai lembrar do galho da árvore. Então, é entroncamento de tronco. Oblíquo à esquerda, que é em ângulo aqui. Tem também oblíquo à direita. E tem junções sucessivas contrárias, que são duas interseções sucessivas. Aqui a gente tem uma via à esquerda e aqui a gente tem uma via à direita. Então nós temos duas junções, tem uma junção aqui e outra junção aqui. Então são junções sucessivas, uma após a outra. Contrárias, é porque uma para a esquerda, outra para a direita. Obviamente que a primeira aqui é para a esquerda, a gente está conseguindo perceber isso. Então junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, olha o Azinho. Tem também as junções sucessivas contrárias, primeira à direita, olha o Bzinho. Tem aqui a interseção em círculo. Lá nas placas de regulamentação também tem uma, não tem? Tem uma placa de regulamentação lá com essas três setinhas assim. Lá significa o quê? Sentido circular na rotatória. Aqui não, apenas está te alertando que existe uma interseção em círculo. E agora seria aquele entroncamento de cabeça para baixo, né? Porque quando é para cima assim, a gente chama de entroncamento oblíquo, que é o tronco da árvore, né? Agora é ele de cabeça para baixo, aí já muda o nome todo, é confluência, confluência à esquerda. Aqui você tem uma via principal e tem uma outra via vindo aqui, ó, nesse ângulo, ó, tá vendo? É um ângulo, se fosse retinho assim, seria via lateral esquerda, não é? Aqui é confluência à esquerda. Tem também a confluência à direita. Tem aqui o semáforo à frente, está te avisando que logo à frente você vai encontrar um semáforo. Tem também a parada obrigatória à frente, essa aqui ela se difere daquela parada obrigatória lá da regulamentação, né? Aquela de 8 lados, porque aquela lá, você viu ela, você tem que parar imediatamente, no ato da placa. Essa aqui não, ela está te avisando, à frente tem uma parada obrigatória, pode ser um posto de fiscalização, pode ser um semáforo, pode ser um pedágio, ela está apenas te avisando
que à frente vai ter uma parada obrigatória. Pode ser um cruzamento com linha férrea, pode ser uma ponte móvel que se movimenta, levanta, aí você tem que parar para esperar. Aqui nós temos bonde, porque tem alguns lugares que o bonde anda ali no trânsito, no meio dos veículos. Então tem a linha de bonde, fique ligado, ó, fique atento, aqui tem bonde circulando. Tem a pista irregular, que seria esses 3 quebra-molinhas aqui, o pessoal conhece como quebra-molinhas, pista irregular. Tem o famoso quebra-mola, que não chama quebra-mola, ele chama saliência ou lombada. E tem o quebra-mola invertido, né, que é o chamado de depressão, que é o contrário aqui. Tem o declive acentuado. O que é um declive? Declive é uma descida. Acentuada quer dizer uma descida muito forte, muito íngreme. Então tome cuidado. Desça com marcha forte, use o veículo engrenado, não pode desengrenar aqui. Verifique os freios antes de começar a descer. A placa está te avisando, ó, tem uma descida forte aí na frente. Dá uma testada nos freios aí. Puxa uma marcha mais forte, desça engrenado com marcha forte. Tem também o aclive acentuado. Aclive é uma subida muito forte, né? Um aclive acentuado. Aqui nós temos estreitamento de pista ao centro. Perceba que tanto a faixa da direita quanto a da esquerda, ela termina estreitando o fluxo todo para as faixas do centro. Aqui nós temos o estreitamento apenas à esquerda, né? Estreitamento de pista à esquerda. E aqui o estreitamento de pista à direita, apenas para a faixa da direita. Tem também o alargamento. Assim como tem o estreitamento, tem também o alargamento. O alargamento de pista à esquerda, a faixa da esquerda alargou aqui. E tem o alargamento de pista à direita. Tem a ponte estreita, cuidado para não confundir ponte estreita com estreitamento de pista ao centro. Perceba que a ponte estreita, ela fecha e abre. O estreitamento de pista ao centro, ela só fecha. Percebeu? Tem aqui a ponte móvel. Qual que é a finalidade de alguém construir uma ponte móvel, uma ponte que levanta? É para passar embarcações ali de baixo. Às vezes a ponte é um pouco baixa, determinada embarcação não passa, então a embarcação espera, né? Aí vai levantar ali a ponte móvel, os veículos todos param, a embarcação passa, depois ela baixa novamente. Essa ponte, justamente devido a ela não poder ter uma sustentação central ali, ela não suporta muito peso, ele só pode passar veículos de pequeno porte sobre esse tipo de ponte, tá? Sinalização de obras, olha, aquela que tem a cor mais forte, né? Já estudamos sobre isso aí. Tem a mão dupla adiante, gente, essa placa aqui todo mundo erra quando cai na prova. Veja bem, se ela está te avisando que adiante a via vai ser de mão dupla, significa que aonde a placa está, onde essa placa está, é de mão única. Isso mesmo. Você está transitando por uma via de um sentido só vai para lá. Como daqui a pouco essa via vai virar mão dupla, é perigoso você distraidamente confrontar com algum veículo vindo de lá para cá. Aí o que o órgão de trânsito faz? Coloca essa placa avisando, ó, mão dupla adiante. Cuidado, aqui onde você está é mão única, mas daqui a pouquinho vai virar mão dupla. Então aí que tá. Essa placa amarelinha com setinha subindo e descendo, ela está indicando para você que você está numa via de mão única. Porque ela está te avisando que vai virar mão dupla. Cuidado com isso. Cai lá na sua prova assim. Quando você vê essa placa, você está numa via de mão única ou de mão dupla? Todo mundo marca de mão dupla. Não, você não está numa via de mão dupla. Você está numa via de mão única. Você vai entrar numa via de mão dupla. Entendeu? Qual que é o significado da placa? Mão dupla adiante. Guarda isso, hein? Sentido único, mostrando que é para a direita. E tem o sentido duplo, mostrando que pode ser para a direita ou para a esquerda. Esse sentido único aqui poderia ser para a esquerda também, tá?